Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre comportamento. Você já ouviu falar sobre alienação parental? Quais as consequências dessas práticas? O que a síndrome da alienação parental pode causar nos filhos? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com Márcia Tic, terapeuta de família e casal. Boa noite, Márcia, bem-vinda. Boa noite, obrigada pela confiança. Também conversamos com Cristiane de Penho Vieira, advogada na área de Direito de Família e dos escritórios da Mari Marcondes. Boa noite, bem-vinda, Cristiane. Obrigada pela oportunidade. Vamos explicar um pouquinho, então, para os nossos telespectadores o que é a alienação parental. Uma de cada vez. Bom, hoje tem a lei, né, de 2010, que trata da alienação parental. É quando há interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, pelo que está detendo a guarda, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avós, aquele que está com a criança ou adolescente, em desfavor do outro genitor. Então, acaba colocando várias situações onde impede até o vínculo, uma reaproximação do pai ou da mãe ou do outro genitor, no caso. Agora, isso geralmente em casos de separação, óbvio, né? Sim, em caso de separação. Não existe nenhum tipo de alienação parental dentro da mesma casa, quando os pais, por geralmente exemplo, não se relacionam. Geralmente é quando é um divórcio, uma separação. Sabe, Roberta, até pode existir, mas não tem essa característica, porque como não houve divórcio, sabe aquela mãezinha que fala, seu pai não sabe fazer nada, tudo é como a mãe, e o pai vai se sentindo isso, porque no consultório de psicologia a gente encontra muito pais que se sentem alijados da dinâmica doméstica de pai, mãe e filhos. Ah, porque trabalha muito, porque seu pai não sabe fazer, porque seu pai é violento, ou seu pai fala alto. Então, precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de alienação, nós estamos falando de uma crise familiar. Sim. Mas eu acho que anterior à alienação, a gente tem que falar da saúde familiar, que é aquela família que se comunica respeitando as características de um e outro. Porque quando não se respeita a característica, termina num divórcio e fica nessa guerra, né, entre os dois genitores. Muitas vezes avós entram, não é, Cristiane? Sim, e assumem, não, o pai e a mãe, mesmo sendo o pai e a mãe o filho, não sabem criar e de alguma certa maneira, diminuem a qualidade daquele pai. Teu pai, né? A sua mãe é uma sem vergonha, ela foi embora com outro homem. Aí você vai ter uma visão mais global, a mãe se apaixonou e se separou do marido. Então, na verdade, não é uma sem vergonha que fugiu com outro homem, é uma mulher que está vivendo uma história de amor. Então, colocar a questão de uma maneira verdadeira para a criança é uma maneira de evitar alienação. Mas nessa fantasia que a gente tem que dourar a pílula para a criança, é mais fácil alienar, tirar um ou outro, do que enfrentar a realidade. É aquela tal história, né? Mas sempre existem as três verdades. A minha verdade, a sua verdade e a que realmente acontece. Isso acontece também nas famílias, então. Sem dúvida nenhuma. E também no processo de divórcio, no caso da criança chegar para o pai e falar, pai, você não tem dinheiro para pagar a minha pensão, mas tem dinheiro para sair com fulana, ciclana. Como é que ele sabe? Né? Então, isso vem também de uma informação que é dada pelo genitor, a mãe, no caso, né? Então, a criança é a maior vítima dessa história toda, né? Às vezes acontece quando está com a guarda com a mãe, às vezes acontece também com o pai, isso é independente. Mas aqui a gente fala alienador, né? E alienante. Então, quer dizer que é complicado e isso traz sequelas muito graves para as crianças, né? Muito graves. Agora, geralmente isso é motivado por rancor e ódio. Rancor e ódio. Os principais pontos, né, pode dizer. A pessoa acaba, no caso, não aceitando, né? Se frustrando com o final do relacionamento, acaba se vitimizando e acreditando que ela, né? Que ela que acerta, que ela que tem a razão. E acaba passando tudo isso para a criança, né? De uma forma a criar um ódio pelo pai, a criar aversão pelo pai ou pela mãe, né? Pelo alienado. Então, é bem complicado, porque isso vai
acompanhar a criança até a fase adulta, esse tipo de comportamento. Agora, você, Márcia, que trabalha em consultório exatamente nessa terapia familiar, como é que você vê essa criança, esse adolescente, o que é essa alienação parental? Adulto, né? Porque a gente pega, às vezes, o adulto. O que a Cristiane está falando é muito importante ser pontuado, porque uma das dores humanas, da alma humana, mais profundas, é o sentimento de rejeição. Então, quando tem a alienação parental, a criança, naquilo que lhe é proposto, vai se imaginar sendo rejeitada por um dos pais. E vai carregar esse sentimento na vida. Isso pode torná-la uma dificuldade escolar, pode torná-la uma criança violenta, pode tornar uma criança passiva. Consequentemente, um adolescente que vai carregar isso e vai ficar desajustado. E na vida adulta já sabe tudo, entende a história, só que pode repetir o padrão. Porque este adulto vai se apaixonar, vai constituir uma família. E qual é o padrão de família que ele tem? Ou que o pai não presta e a mãe é uma santa, ou que a mãe não presta e o pai é o melhor homem do mundo. E ele tem a tendência a repetir o padrão. E quando a gente fala em repetição, é importante que se fala, não é repetir tal e qual. Pode repetir idêntico, ou pode fazer exatamente o contrário. O inverso. O inverso, exatamente. A repetição funciona pelo direito e pelo avesso. Então, sempre vai trazer uma consequência. Porque a nossa base é o pai e a mãe. A bendita da família, bendita na palavra sagrada mesmo, ainda é muito respeitada. Lá nos anos 60, quando houve o divórcio, a família está sendo destruída. Era um discurso e que hoje muita gente que pratica alienação carrega. Ele destruiu minha família porque ele não foi um bom marido, ou ela não foi uma boa... Exatamente. Só que a gente sabe que hoje nós não trabalhamos com a família, existem as famílias. E este número de modelos é infindável. Isso não causa uma certa confusão? Não, não causa, desde que a família seja alinhavada pelo afeto, pelo amor, pelo bem de todos, não pela competição, pela guerra, a competição mesmo. Nós vivemos um mundo já tão competitivo e é quase fatal trazer isso para casa. Só que a guerra dos sexos também já aconteceu lá nos anos 60 do século passado. Acabou. Hoje, pai e mãe têm o mesmo poder, têm o mesmo peso, independente da mãe ser uma mulher e do pai ser um homem. É o papel de pai e o papel de mãe. O papel de pai é aquele mais assertivo, mais exigente, e o da mãe é o mais acolhedor. E isso também tem nos casais homoafetivos. Necessariamente não precisa ser exercido por uma mulher ou por um homem, são os papéis, são os papéis. E agora, todas essas consequências que a gente está falando, elas são irreversíveis? Na terapia, não. Mas o problema não é ir para a terapia e ficar bem. Entender? O problema é não perceber que está sofrendo disso. E carregar, sabe? Aquela coisa de arrastar correntes para o resto da vida. Porque aquilo que faz parte da minha formação, da minha cultura familiar, aquele discurso que você escuta continuamente, você vai introjetando e você não percebe aquilo como uma coisa errada. Sim, e acaba causando fatores limitantes, né? No seu caráter, no seu modo de ser. E principalmente, no caráter é muito grave, no familiar, no afetivo e no social. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a alienação parental. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é alienação parental e sobre isso a gente conversa com Márcia Ticchi, terapeuta de família e casal, e também com Cristiane de Pinho Vieira, advogada na área de direito da família. Bom, é possível identificar uma criança na escola que está sofrendo alienação parental? Geralmente as crianças elas têm, né, uma característica diferente. Elas se tornam mais agressivas, elas se tornam... tem até o IBDFAM, que é um Instituto Brasileiro de Direito de Família, em estudo, ele especificou algumas características dessas crianças, né? Então, o comportamento realmente difere, sim, das outras crianças que não sofrem esse tipo de comportamento. Ela pode ficar depressiva, em níveis assim mais graves,
fica totalmente antissocial, uma atitude de repugnância ao próprio pai, como já acontece com um cliente meu que... Mas na escola ela consegue, por exemplo, uma criança que briga muito, não consegue conviver em sociedade, desde os pequenos. É possível identificar já isso? E aí a escola, de repente, chega numa terapeuta e pede ajuda? É assim? Sim. Até hoje, judicialmente, tem os núcleos de estudos e equipes multidisciplinares, através de psicólogos, assistentes sociais, que eles estudam o comportamento dessas crianças. Eles fazem sessões de mediações, com várias sessões, para ver se conseguem agregar, né, com o pai, com a mãe e com a criança, para tentar dirimir todo esse problema. Isso... com o processo em andamento, né, o juiz já pede esse estudo. E através de laudo, através dos técnicos, eles vão chegar a uma conclusão e vão tentar ajudar essa família. Agora, isso já é bem presente. Como a justiça pode interferir nisso? Se é identificado que um dos pais está causando alienação parental nessa criança, como defender essa criança? Então, hoje com a lei, né, tem várias penalidades, desde a advertência, tem multa, o juiz também pode estar dando mais tempo para aquela pessoa que está sofrendo alienação, dar mais tempo da criança através de visitação assistida, né, manter a criança mais perto do genitor, no caso. E casos mais graves, como tem alienadores, que eles fazem até denúncia falsa de abuso sexual. Esse é um ponto, aliás, bastante comum, né? Onde as pessoas às vezes falam, meu marido de repente, ou minha esposa, mas mais voltado aos pais, meu marido abusou da minha filha, então não quero que tenha contato. Como provar isso? Ou então, como, de repente... Pode ser que realmente esteja acontecendo e aí entra na questão da alienação parental. Como saber distinguir isso? No entanto, que pode até usar a alienação parental como desculpa, né? Não estou abusando porque ela está alienando contra, né, o meu comportamento, imagina. Mas isso é uma linha tênue que tem que saber, né? Tem que saber... Através, acredito, né, que é importante isso que ela fala, porque você está focando na criança, né? Primeiro que o sintoma às vezes nem aparece na criança, mas o pai alienado ou a mãe alienada procura advogado e fala, olha, estão impedindo que eu conviva com minha filha, eu quero rever isso. Mas o mais importante de tudo é que a gente tem o olhar, esse olhar que a Cristiane falou, é um olhar muito mais abrangente do que aquele filho que sofre, que realmente é uma dor profunda. Mas nós temos que olhar a dinâmica familiar, porque uma mãe alienante já é um problema, ela tem um problema. O pai alienado também tem um problema, porque ele está sendo impedido de conviver com seus filhos. E o filho alienado também tem um problema, porque ele está perdendo o afeto de um dos pais. Então, assim, tem que ter esse olhar que ela chamou de tênue, né, dessa linha tênue, isso é muito importante, porque você tem que olhar a dinâmica da família e nem sempre o que te apresentam é a verdade. Aliás, aquilo que vem como verdade nem sempre é verdade, né? Tem que dar uma passeada pela dinâmica. Eu tenho aí um exemplo, que não é nem de alienação, mas é de um pai ausente. O meu marido é ausente, eu vou separar porque eu sozinha dou conta do meu filho. Aos domingos eu nunca estou com o meu marido, porque ele não sai comigo e com a minha filha. Eu já escutei isso, coisa de 20 anos atrás. Não sei, a moça cresceu, se ficou com problema ou não, mas enfim. Qual é a profissão do seu marido? Ele é garçom num restaurante no Guarujá. Sim, ele trabalha domingo. Domingo ele não vai para o parquinho. Então era uma queixa infundada. E foi apresentada como um pai que não participava. Então precisa conhecer a dinâmica familiar. Ter uma escuta bem impessoal,
equilibrada, Sim. porque senão você se identifica, né? A tal da contratransferência da psicologia. Aí você vê uma criança sofrendo, uma mãe gritando que meu marido é um tarado, porque meu marido isso, você sem querer se vincula a essa pessoa. Então, é um assunto muito sensível e exatamente o que a Cristiane colocou. Tem que ter um olhar bem abrangente para não ir nem a mais nem a menos. Agora, a gente tem um exemplo até de um telespectador que mandou um vídeo. A situação dele é um pouco diferente. Ele ficou algum tempo separado dos filhos, hoje ele tem uma nova história. Vamos assistir? Olá, Roberta Lemos, tudo bem? Eu sou Carlos Barrir, sou pai separado de 3 filhos. Sou criador do site e do canal no YouTube chamado Sou Pai Não Visita. Sou pai de 3 filhos, onde meu filho de 14 anos, depois de 13 anos e meio, decidiu morar comigo. Meu filho nasceu em Santos e de Santos ele se mudou com a mãe para várias cidades e estados diferentes, para São Bernardo do Campo, na BC Paulista, Florianópolis, Santa Catarina, Ituporanga, Videira, Mafra, divisa com o Paraná, e agora voltou para a cidade natal dele, Santos. Eu estou muito feliz com a vinda dele para morando comigo. Na verdade, estamos felizes na nova escola, uma adaptação inicialmente que exige muito amor, muito cuidado, muito carinho, tanto do pai daqui quanto da mãe onde mora, em Mafra, Santa Catarina. Eu tenho outros 2 filhos, 2 filhas, onde a minha filha tem a guarda compartilhada há mais de 4 anos e meio e a minha filha caçula há mais de 1 ano aguardando audiência. Então a luta pela alienação parental é algo muito importante e devemos levar sempre com muita força de vontade, com muito amor e com muita perseverança nessa luta. Obrigado. Quer dizer, está aí o exemplo de um pai que está sofrendo com essa questão. Mas das hipóteses de alienação parental é justamente o que ele relatou ali. A mãe que fica em várias cidades com os filhos, fugindo do pai. Que é diferente de ter uma finalidade de trabalho. Ali Tem a gente mães, não sabe qual é a situação, a gente não sabe qual é a situação, mas eu como cliente meu, já está acontecendo assim, um caso parecido, ou seja, a mãe vai se mudando de cidade em cidade sem ter trabalho, só para estar fugindo do pai. Então, isso é um exemplo de alienação parental. Se já tem uma finalidade de trabalho, aí já é um outro assunto. No caso dele, pelo que eu notei, já é um filho adolescente, então também já ajuda, no caso, até de ser ouvido perante o juízo. Ponto, Cristiane. Os adolescentes, principalmente, as crianças não sei a partir de que idade, mas os adolescentes conseguem ser ouvidos? Sim, e a hoje, decisão deles vale? Conta? Vale, porque hoje, pelo Código de Processo Civil de 2015, né, tem um artigo que é o 699, que já prevê que o juiz pode ouvir o adolescente, ele estando acompanhado de um especialista, de um técnico do juízo, né? Juntamente lá eles vão... Pessoa completamente neutra. É uma pessoa, um técnico, uma pessoa, pode ser um psicólogo, assistente social. E o que a gente percebeu aqui na história do Barrir é que o adolescente de 14 anos decidiu, a partir de agora, sim, depois de 13 anos, né, morar com o pai. Agora, isso provavelmente porque em algum momento da vida dele ele teve esse contato com o pai, para poder escolher, não escolheria morar com estranho, né? Sim. Com certeza. E eu não sei dentro da legislação como é que isso funciona, mas as crianças pequenas também têm um espaço lúdico de demonstrar. Você citou o exemplo, né, Cristiane, de pais que podem ser abusadores, até mães abusadores, existem mulheres abusadoras, né? A gente tem essa ideia de que o abusador sexual é só o homem, não necessariamente, mas tem terapêuticas específicas, lúdicas, para que uma criança de 4 anos, de 3 anos, represente o seu universo interior e se tem um abuso sexual, de fato, aparece lá. É como se fosse um raio-x da alma. Psicólogos, especialistas em atendimento de crianças têm ferramenta para isso. Ela não falar explicitamente, ela não mas verbaliza, ela se expressa, porque né? ela não sabe o que está acontecendo. Mas através atividades lúdicas, com ferramentas bem específicas, a criança pode acusar. Agora, eu não sei se isso tem um papel na hora do juiz decidir, sim, porque toda essa tem a lei e veio uma corrente contrária muito forte à lei, desde que se disseram que muitas mães estavam usando da acusação de abuso sexual só para ter o filho para si mesmas, né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre a alienação parental. Nós voltamos em instantes. Até já.
Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é alienação parental e a gente conversa com Márcia Tic, terapeuta de família e casal, e também com Cristiane de Pinho Vieira, advogada na área de direito da família. Márcia, o que caracteriza o abuso contra a criança? Eu acho importante porque, voltando àquela tônica de que tem que ter um olhar muito sensível e cuidadoso, porque o abuso sexual não é estupro só. Não precisa, por exemplo, vai num instituto médico legal ver se a criança sofreu abuso sexual. Às vezes a criança está intacta, porque o manuseio dos órgãos genitais, o adulto manusear seu próprio corpo na frente de uma criança, tudo que passe uma mensagem erótica para a criança é um abuso sexual. Sabe, um banho mais demorado, com a mão em lugares não necessariamente necessitando de higiene. Então, o abuso sexual é uma coisa muito sutil para ser definida. Então, precisa dessa ausculta completa de uma equipe multidisciplinar, como disse a Cristiane, para que se defina que exista o abuso sexual de fato dentro da família. E, por outro lado, um olhar desconfiado, porque a gente sabe que a grande maioria dos abusos sexuais ocorrem dentro das famílias. Geralmente com pessoas muito próximas. Então, a alienação parental, quando vem esse tipo de queixa, exige do profissional do direito uma atenção extremamente acurada e uma escuta da história para ver se tem uma competição básica para que mentiras possam ser ditas. Você já teve algum caso assim, Cristiane, já tive ficou em dúvida se era abuso sim, ou alienação? A mãe, né, no caso foi a mãe, ela denunciou o pai como se tivesse abusado da filha. Bom, enfim, aí foram fazer exame no Instituto Médico Legal e deu negativo. Realmente a menina tinha uma assadura, enfim, não foi nada constatado. E como ela já estava praticando outros indícios de alienação parental, ou seja, ela ficava mudando de cidade em cidade, fugindo do pai, enfim, então isso também já começou a desconfiar que realmente ela era uma pessoa sociopata. Então, quer dizer, o olhar atento, que nem a doutora Márcia falou, o olhar atento, hoje tem como até de ofício, não necessariamente a pessoa precisa entrar com uma ação, ela pode falar com o Ministério Público e através de ofício eles podem estar investigando isso. Então, o judiciário, ele dispõe de várias alternativas para estar buscando a verdade, através das equipes multidisciplinares, através de psicólogos, terapeutas, mediações e por vezes tem acarretado bastante êxito com relação à mediação. Tem casais que eu conheço que já estão indo para o caminho do consensual. Tem que ter persistência, paciência, são feridas que têm que ser, né, fechadas, mas que dá certo. Tem que ter paciência. É importante saber que o filho existe porque teve 50% de cada lado, né? Cada um tem a sua importância. Doutora Márcia, acho que também tem aquele período de luto, aquele período de... E depois da raiva, da separação. Raiva, e depois tem que ter uma consciência, né? O grande ponto é que as pessoas entendam que hoje, na modernidade, família não é aquele retrato do papai, mamãe e os filhinhos. As famílias podem estar separadas, como eu falei no início, eu acho que é muito importante numa finalização, mas estar alinhavadas pelo afeto. Nós não estamos juntos, eu estou ressentida com você, mas eu quero o seu melhor, porque você é a mãe do meu filho e você vai desejar o bem para mim, porque eu sou o pai do seu filho. Essa troca afetiva, ela é necessária na hora do casamento, e também na hora da separação, que é o respeito pelo outro, pelo sentimento e pelas necessidades individuais. Márcia, Cristiane, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.